Dar início à nossa reunião do Banco de Dados. Nossa pauta hoje são 2 assuntos. O primeiro é um trabalho da Fundação Getúlio Vargas sobre produtividade na construção, é um tema muito importante. E o segundo são as sondagens conjunturais da CNI. Então, vamos iniciar, eu acho. A gente está muito pontual, e talvez isso seja importante para a gente poder caminhar, né? A sala está cheia, vamos começar. Esse trabalho foi produzido pela Câmara, junto à Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A economista Ana Castelo está aqui conosco. Ela é consultora do Sinduscon de São Paulo e também da Abramat, e é a nossa companheira aqui na parte de economia do setor. Então, ela vai nos falar um pouco desse trabalho, que foi desenvolvido a partir da PAIC. Todos sabem o que é a PAIC, né? É uma pesquisa específica sobre construção, e de lá foram tirados esses números, esses indicadores sobre produtividade. O setor carece desse indicador já há muito tempo, e foi muito importante a gente desenvolver esse trabalho. Vocês receberam esse trabalho, uma cópia dele, nas pastas de vocês. Nós temos alguns exemplares aqui, né? O trabalho visou medir a produtividade da construção civil brasileira, colocando algumas críticas, né, alguns pontos que nos chamam a atenção, né, e fica como se fosse uma referência, né, para a gente poder caminhar e pensar com mais cuidado na questão da produtividade. A produtividade traz, né, inovação, ela traz competitividade, né, e isso é muito importante para o setor. Então, nós aqui do setor de economia, estamos trazendo esse tema para ser debatido aqui, justamente para poder chamar a atenção para ele. Então, esse trabalho foi desenvolvido, focando o nosso setor. Eu vou pedir à Ana para poder fazer a exposição e depois a gente abre para o debate. Mas é um tema que é muito importante a gente pensar nele com mais cuidado. É por isso que nós trouxemos essa pesquisa para cá. Ana, por gentileza. Boa tarde a todos, a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer aqui o convite da IEDA. Está sem som? Olha isso aqui. Bom, gostaria de agradecer o convite aqui da IEDA e do Daniel, de estar aqui na terrinha deles, né? É um prazer. É sempre um prazer participar do ENIC. Principalmente ter essa oportunidade de discutir, né, trazer temas que são caros a gente, e de discutir com pessoas, né, que estão no meio, que conhecem melhor do que ninguém a área, e podem contribuir e enriquecer ao debate, nosso debate. Bom, a ideia aqui, né, primeiro, vou fazer uma ressalva, espero que metade da sala não vá embora, eu sou economista, não sou engenheira. Então, essa ressalva é importante, porque nós não vamos aqui discutir produtividade do ponto de vista, né, que o engenheiro está acostumado a trabalhar. E esse aspecto é muito importante, né? Nós vamos ver aqui, porque quando a CEBIC nos procurou para discutir essa questão, um dos primeiros pontos foi justamente a gente sentar e discutir o que estava na cabeça, né, do Zé Carlos, sobre o que é produtividade. Porque esse tema se tornou muito caro aqui na economia brasileira como um todo, nos últimos, diria, 2 anos, né, particularmente, se tornou muito forte dentro do debate de toda a economia brasileira, em especial do setor da construção. Por quê? Em 2010, né, a economia brasileira e o setor da construção, em especial, atingiram o auge do seu crescimento. Um processo aí de crescimento que tem sido contínuo e muito forte. O setor da construção, mais do que qualquer outro setor, nós podemos falar taxas, acho que falar taxas chinesas, acho que é até um adjetivo tímido para as taxas que o setor tem registrado aí nos últimos anos. E 2010 foi o auge desse crescimento, uma taxa muito forte e que teve implicações, quer dizer, assim como a economia brasileira teve que passar por um processo de aceleração, porque não conseguiu sustentar, em função de todos os problemas que surgiram, né,
por conta desse crescimento muito forte, a construção também sentiu o resultado desse crescimento muito forte de anos seguidos e que atingiu seu auge em 2010. A questão produtividade, então, ganhou aí uma presença muito forte em todos os debates e uma urgência mesmo. Continuar sustentando o crescimento do país passa pelo aumento de produtividade. Para conseguir sustentar o crescimento do país, precisamos de investimentos. Investimento significa, uma parte importante desses investimentos passa pela construção. E para a construção dar conta desse desafio, ela precisa aumentar a sua produtividade. E aí chegamos, então, nessa questão, quer dizer, foi ganhando uma premissa maior, né, dentro do setor, e sentimos, então, a carência de indicadores. E aí a primeira questão é, então, o que é produtividade, né? Essa é uma questão muito importante, que vale a pena a gente perder aqui algum tempo, né, nessa conceituação. Vamos também discutir os resultados da pesquisa, que, como o Daniel falou, na verdade, a pesquisa, o estudo que vocês vão estar recebendo aqui hoje, né, a síntese dele, tem um relatório mais completo, que, para quem se interessar pela questão metodológica... Esse relatório nós vamos disponibilizar, né, no site do Banco de Dados, e na CEBIC também nós temos, mas vocês receberam na pasta de cada um esse estudo compacto, como a Ana colocou, né, que é uma síntese, digamos assim, um relatório executivo, né, desse trabalho. Mas nós temos o trabalho mais completo, né, a Câmara pode ceder. A íntegra do relatório também foi editado, então ele contém aí, de uma forma, digamos, mais completa, a discussão sobre a metodologia utilizada. Mas, sim, o que eu gostaria de dizer assim, que, na verdade, o trabalho tem duas partes. Uma parte no qual nós apresentamos essa mensuração da produtividade feita a partir da pesquisa da indústria da construção, tá? E uma outra parte onde a gente vê a percepção dos empresários, ou seja, de quem trabalha, de quem está no setor, sobre a produtividade aí nesse período mais recente. Então, esse é um aspecto interessante, porque, de certa forma, a gente pode contrapor o que os números estão mostrando à própria percepção do empresário, tá? Por fim, tá, aí a gente vai fazer aqui algumas considerações sobre o que está influenciando essa produtividade e abrir aqui a discussão, né, e receber também a contribuição de vocês. Bom, vamos, então, né, feita a ressalva de que, né, eu não sou engenheira, apesar de estar há muito tempo no setor, quer dizer, o Daniel falou aí, eu comecei, né, a minha vida profissional no Sinduscon, São Paulo, Sindicato da Construção Civil. Hoje eu estou na Fundação Getúlio Vargas, sou economista, coordenadora de projetos da construção na Fundação, responsável por vários estudos, entre os quais o INCC, sondagem da construção, né, e por outros estudos aí que a gente tem realizados em parceria com o Sinduscon, com o Abramate, a própria CEBIC. Então, com isso, assim, tenho tido uma convivência, né, bastante, digamos, longa com engenheiros. Aprendi muito com essa convivência e um pouquinho, né, dessa visão. Então, a nossa preocupação, na hora que a gente começou a pensar no trabalho, foi exatamente falar, olha, quando a gente está falando de produtividade, do ponto de vista, né, da engenharia, de uma maneira geral, se pensa, e era essa a percepção que o Zé Carlos, quando veio conversar, falou, olha, quantos homens-horas, né, eu preciso para fazer uma determinada atividade, um prédio, uma parede, um serviço determinado. Essa é, de uma maneira geral, a concepção que se tem. Então, como você aumenta, né, a produtividade, você diminuir a quantidade de horas para alcançar aquele determinado produto. Essa é uma visão, tá certo? Uma visão importante, não tenha dúvida. No entanto, quando a gente pensa do ponto de vista da economia, né, a gente pensa que um produto da construção, seja um prédio, uma ponte, ele é resultado de uma combinação de fatores. Ele é resultado da combinação de trabalhadores com máquinas e equipamentos, né? E aí, quando você fala de produtividade, a gente tem que ver, você pode ver do lado da produtividade do trabalho, ou seja, quantos homens você precisa para aquele trabalho. Ou você pode pensar do ponto de vista, né, da produtividade do capital. Quanto de investimento em máquinas e equipamentos foi necessário para alcançar aquele determinado produto. Uma função de produção,
me dá a combinação dos fatores de trabalho e de capital para eu chegar num determinado produto. Então, o conceito mais amplo de produtividade pega a combinação desses dois fatores. E a tecnologia utilizada que me dá, tá certo? Quanto de trabalho e de quanto de capital eu preciso para alcançar um determinado produto. E essa visão mais ampla que a gente procurou dimensionar. Por quê? Veja, a dimensão produtividade do trabalho, ela é usualmente, né, a parte mais utilizada da produtividade total, porque é mais fácil de ser mensurada. Ela é muito importante, é um conceito bastante utilizado também pelos economistas como um indicador de eficiência econômica, mas ela não é completa. Por quê? Eu posso conseguir, tá certo? Dependendo do tipo de empreendimento, eu posso trabalhar com mais homens, tá certo? Ou com mais máquinas e equipamentos. E nem por isso um método vai ser mais eficiente do que o outro. Tá? Então, é preciso a gente ter uma dimensão mais completa, ou seja, dos dois fatores, para dizer se realmente a gente está tendo um ganho de eficiência ou não ao longo do tempo. Nessa questão de a gente olhar de um ponto de vista completo a produtividade, ela é muito importante ao longo do tempo. E foi isso que nós procuramos fazer, tá, ao utilizar aqui os dados da pesquisa anual da indústria da construção. A pesquisa anual da indústria da construção, a PAIC, né, é uma pesquisa bastante abrangente. Tá? Ela é feita pelo IBGE, ela é um indicador que é utilizado, inclusive, no cálculo do produto da construção. Tá? No entanto, assim, ela tem um pequeno probleminha, que é a sua defasagem. Né? Nós temos aí a última PAIC disponível, acabou de ser divulgada agora, que é a PAIC de 2010. Tá? No entanto, quando nós começamos esse trabalho e concluímos, nós tínhamos disponível apenas até 2009. Então, isso já certamente faz com que, né, quem não torceu o nariz por fato de eu não ser engenheira, vai torcer mais ainda agora, porque nós estamos falando de uma defasagem maior de tempo, né, que é trabalhar com dados até 2009. Então, isso é muito importante, porque nós estamos aqui trazendo, né, desenvolvendo um conceito e trazendo uma discussão, tá, que certamente não tem um fim aqui. Ela vai se estender, a gente, com a PAIC 2010, a gente pode atualizar, tá certo? Mas é um parâmetro de longo prazo. A produtividade total dos fatores me dá um parâmetro de eficiência de longo prazo para o setor. Tá? E isso é fundamental no momento que nós estamos discutindo sustentabilidade do crescimento do país e do próprio setor. Então, o objetivo dessa pesquisa é mensurar a evolução da produtividade do trabalho, do capital, tá certo? E a produtividade total dos fatores, ou seja, considerando, então, a forma como esses fatores são combinados. A tecnologia média utilizada pelo setor da construção. Tá? Essa tecnologia, essa produtividade, depende, então, né, de várias circunstâncias que nós vamos discutir aqui no final. Tá? A metodologia aplicada, como eu falei, vai estar disponível na íntegra. A minha ideia não é entrar aqui em detalhes, tá? Tornar a discussão bastante acadêmica. Obviamente, essa mensuração aí envolve uma utilização de um modelo, né, de uma teoria. Nós estamos utilizando aí a teoria do crescimento econômico de solo. Obviamente, implica, daí, tem algumas premissas por trás aí de todo o nosso estudo. Essas premissas estão disponíveis no trabalho, então nós estamos à disposição, aí, quem quiser depois se debruçar sobre o trabalho, tiver dúvidas, nós estamos à disposição. Só complementando, Solon foi Nobel de Economia em 87, só para lembrar que você falou modelo de solo, as pessoas que não são economistas... Não, que, na verdade, assim, a minha ideia assim, não é que ninguém saiba, acho que nem há necessidade Ele fez de saber. Um modelo de crescimento, de desenvolvimento, né, só para lembrar que Solon é um grande economista. Então, assim, na verdade, ninguém precisa saber, nem eu vou entrar em um cálculo econométrico aqui. Nós vamos direto ao que importa, que é os resultados. No que diz respeito à nossa pesquisa, a PAIC, tá? A Pesquisa Anual da Indústria da Construção, quer dizer, ela é um retrato das empresas de construção do país.
esse é um aspecto muito importante, quer dizer, é o melhor retrato que se tem. Tá? Os dados são apresentados por porte de empresas, a gente tem as empresas até 4 pessoas ocupadas, de 5 a 29 e acima de 30. Para as empresas acima de 30, a pesquisa pretende ser um retrato de todas as empresas, ou seja, ela é censitária. E para os segmentos de 1 a 4 e de 4 a 29, a partir de uma amostra, tá certo? Você tem uma extrapolação dos resultados. Então, a PAIC é o melhor retrato que a gente tem das empresas da construção no país. Tá? Um outro aspecto, antes da gente entrar no resultado, que é importante aqui, um aspecto metodológico que é importante falar, que, embora a PAIC, tá, ela apresente a pesquisa por perfil, nossos dados aqui vão estar considerando a produtividade das empresas a partir de 5 pessoas ocupadas. Nós fizemos esse recorte porque quem trabalha no setor sabe muito bem que esse perfil das empresas de 1 a 4 está muito próximo da informalidade. Tá? E, de fato, é esse grupo que tem oscilado muito aí nos últimos anos. Quer dizer, você tem um ingresso de empresas nos últimos tempos, principalmente nesse segmento, e que acaba dificultando um pouco a nossa análise. E, além do que, o próprio IBGE fez uma mudança de critério nos últimos tempos que dificultou a gente trabalhar com esse segmento. Até 4 anos atrás, o IBGE trabalhava com o que a gente chamava total de empresas. E, mais recentemente, ele fez um corte, começou a falar, não, vamos trabalhar só com as empresas ativas. Ou seja, tirou do universo das empresas que se apresentavam como de construção aquelas que não tinham funcionamento, não tinham atividade, né, de fato. Então, só estavam ingressando ali, fazendo número no total de empresas. E, com isso, houve uma queda no número de empresas muito grande de um ano para o outro, e principalmente no segmento de 1 a 4. Então, em termos metodológicos, para não distorcer os nossos números, passamos, então, a trabalhar a partir de 5 pessoas ocupadas. Okay? Bom, apresentando aqui, rapidamente, os números da PAIC que justificam esse recorte. Em 2009, tá certo? Nós tínhamos um número de... Ops, nós tínhamos aqui... Deixa eu ver onde que eu aperto aqui. Acho. Bom. É a setinha. Aqui, consegui. Bom, em 2009, tá certo? Essas empresas de 1 a 4, que eu falei, representavam cerca de 43%, né, do total de empresas da construção. Bom, então, isso torna a coisa, parece que um pouco mais complicada. Eu estou tirando da minha análise 43% das empresas do setor. No entanto, essas 43% das empresas foram responsáveis por menos de 5% do total de ocupados no setor, ou seja, o total, né, empregado pelas próprias empresas. E um número equivalente do PIB da construção. Portanto, quer dizer, nós tiramos da nossa análise, né, um grupo de empresas que representa menos de 5% do total de ocupados e menos de 5% do VA. Né? E realmente, como eu falei, é um número que está mais próximo, quer dizer, são empresas que estão mais próximas da informalidade, dificultando, portanto, a nossa análise. Bom, nos últimos anos, né, a gente tem assistido aí, então, esse grande crescimento do setor da construção. São taxas onde os números mostram possível. Falei aqui nós temos o PIB da construção, né, do jeito, o total, que inclui tanto o trabalho das empresas da construção, quanto a autoconstrução, quanto o trabalho dos pequenos empreiteiros, dos trabalhadores autônomos. Né? O PIB da construção inclui tanto o PIB da construção formal, como toda essa parte da autoconstrução e da informalidade. Como a gente pode ver, particularmente a partir de 2006, o PIB das empresas cresceu num ritmo muito superior ao PIB da construção. Ou seja, o crescimento do setor foi sustentado pelo crescimento das empresas. Os números falam por si, isso é inequívoco. Tá?
E esse gráfico aqui permite também a gente fazer um corte no tempo. Tá? A gente percebe que o crescimento do setor, das empresas, consolida-se particularmente a partir de 2007. Tá? Nós temos aqui esse período de 2000, como nós estamos falando de taxas de crescimento, né? Então, as taxas, né, temos a partir de 2004. A análise começou a partir de 2003, nosso corte no tempo é 2003 a 2009. Né? No entanto, como a gente está falando de taxa de crescimento, a primeira taxa disponível é para o ano de 2004. Né? Então, esse primeiro período aqui é um período das reformas, das mudanças institucionais. É um período em que as empresas, grandes empresas, começam a captar recursos no mercado de capital. Você tem mudanças institucionais importantes. E esse é o período da consolidação do crescimento. Por conta disso, na apresentação do resultado que nós vamos fazer agora, nós vamos apresentar o resultado na íntegra e o resultado por período do tempo. E a gente vai ver que isso faz todo, que isso faz todo sentido. Bom, vamos lá. Apresentando o resultado, então, por porte das empresas, né, com esse recorte. Bom, temos aqui. Primeiro, a primeira casela aqui desse gráfico me mostra o crescimento do emprego das empresas, do total das empresas, com 5 ou mais pessoas ocupadas. E o que a gente pode ver? Pegando aqui, a primeira coluna me dá a média de crescimento anual de cada período. Ou seja, o número de empregados no setor da construção, né, entre 2003 e 2009, cresceu a uma média anual de quase 9%. Ou seja, a cada ano o setor da construção passou a empregar 9% a mais de empregados, né, com carteira. O primeiro período, que, como a gente viu, né, oscilou mais, né, a taxa de crescimento foi menor, cerca de 3%, mas chegou a quase 15% nesse período final. Quer dizer, uma taxa bastante forte. Tá? O valor adicionado respondeu, né, numa magnitude ainda maior, um crescimento aí, na média do período de 15%. Tá? Isso sim é crescimento chinês, como eu falei, né? Nós estamos falando aí um número de 2 dígitos na média anual. Quer dizer, isso não é acumulado no período. Tá? Isso a cada ano, né, é como se o setor a cada ano tivesse crescido 15%. Claro que a gente viu ali no gráfico anterior, alguns anos foi mais, alguns anos foi menos. Né? Mas, na média, 15%. Sendo que, na média desses últimos 3 anos, nós chegamos quase a 20% de crescimento. São números muito impressionantes. E o que aconteceu com a produtividade? E aí, bastante interessante, porque o que a gente vê? A produtividade do trabalho, né, cresceu cerca de 6% ao ano nesse período, sendo que ela cresceu, né, ela cresceu mais fortemente nesse segundo período, tá, e menos nesse segundo. Ela cresceu 4,4% ao ano no período mais recente. E a produtividade do capital, ou seja, né, o produto, o valor adicionado, né, por unidade de máquinas e equipamentos utilizado pelas empresas, caiu. Ela foi negativa ao longo do período. Ela foi mais negativa no primeiro período, né, e tornou-se positiva no segundo período. Tá? De tal modo que a produtividade total dos fatores, né, pegando então, falando agora da produtividade no seu conceito mais amplo, ela foi positiva nesse período. Ela cresceu cerca de 1,2% ao ano, tá certo? Foi negativa naquele período, né, de 2003 a 2006, tornou-se positiva no último período. Ou seja, a construção civil tornou-se mais eficiente, tá, ao longo dos anos. Ou seja, ela foi capaz de produzir com a mesma quantidade de trabalhador e de máquinas e equipamentos, as empresas foram capazes de produzir mais, de adicionar mais à economia. Esse número, né, a despeito, né, da nossa defasagem temporal, ele é muito importante. E traz aqui algumas coisas interessantes, já que
a gente vai abrir mais essa discussão por segmento, por porte de empresa e por segmento de atividade. Mas uma coisa que chama atenção é isso daqui. Essa queda na produtividade do capital significa o quê? Investimento das empresas. Daí porque, na hora que a gente falou, olha, na hora que você analisa a produtividade apenas sobre a ótica de um fator, ela não te dá a dimensão do que realmente está acontecendo. Se a empresa investe muito em máquinas e equipamentos, necessariamente a produtividade do capital vai ser negativa. Tá certo? E, em contraposição, a produtividade do trabalho cresce, porque ela está produzindo mais, com a mesma quantidade de trabalhadores, ela está produzindo mais. Tá certo? Então, se você olhar só para o lado do... Se você pega só o lado da produtividade do trabalho, você vai dizer, ela foi mais produtiva. Se você olha pelo lado da produtividade do capital, ela falou, não, ela foi ineficiente. O que nos importa, então, é aqui. No acumulado do período, as empresas da construção se tornaram mais eficientes. Foram capazes de produzir mais, tá, com a mesma quantidade de trabalhadores e capital. E o que tem por trás disso? Muitas coisas. Né? Muitas coisas. Você tem inovação, a qualificação, vários aspectos podem estar por trás disso. Mas essa é uma discussão que a gente deixa para o final e onde a gente conta também aí com a própria opinião de vocês. Bom, fazendo a abertura aqui, agora, por porte, né, a gente vai ver o seguinte. A gente está falando agora, 5 a 29, são empresas pequenas ainda. Né? A gente vai ver que na hora que a gente considera um segmento de empresas médias, a produtividade no período, na verdade, ela não cresceu, a produtividade total dos fatores, tá certo? Por quê? Ela caiu fortemente no primeiro período, depois ela compensou. Então, o que importa para a gente é o seguinte, a produtividade, né, ela se recuperou. Tá? Então, para as empresas de 5 a 29, tá, o crescimento da produtividade também foi positivo, tá? No entanto, inferior à média das empresas da construção. Tá certo? A produtividade do capital também foi negativa, tá certo? No entanto, foi menos negativa do que para a média das empresas. Ou seja, houve investimento de máquinas e equipamentos também, tá? Mas em menor dimensão do que o total das empresas. Um aspecto que é interessante, que vale a pena destacar ainda aqui, que é o seguinte. Tenho ouvido muito, né, uma reclamação que é constante, assim, vale aqui, vale em São Paulo, uma queixa em relação à questão da produtividade do trabalho. Né? Esses números ainda estão parados em 2009, quer dizer, acredito que os números mais recentes, acredito não, a gente até vai discutir isso, porque eu já trabalhei com alguma coisa da PAIC 2010. A PAIC 2010 me mostra que a produtividade do trabalho para essas empresas se reduziu mais, ou seja, esse sentimento que vocês têm, né, de que a produtividade do trabalho ela está se reduzindo, ela está se traduzindo na pesquisa da economia. No entanto, tem um aspecto, quando a gente discute de produtividade, que é muito importante, que é o fato do que está acontecendo com o salário do trabalhador. Por quê? Na hora que eu tenho aumentos de produtividade, tá, é natural que uma parcela dessa produtividade seja repassada ao trabalhador. Ele é responsável por esse crescimento da produtividade. Então, é natural que uma parcela seja. E a outra parcela, obviamente, vai voltar em remuneração para o próprio empresário. No entanto, na hora que eu pego o que aconteceu com os salários reais, principalmente nesse período, eu vejo que não foi uma parcela da produtividade. Na verdade, os salários reais comeram mais do que a produtividade. Eles cresceram num ritmo superior ao aumento da produtividade do trabalho. Tá? E esse aspecto, sim, é ruim, tá certo? Porque isso não se sustenta, porque ao longo do tempo, na medida em que a produtividade vai crescendo num ritmo inferior ao aumento dos salários, ou o contrário, né, se a gente for pensar, os salários estão crescendo mais do que a produtividade do trabalho, significa, então, tá, que a rentabilidade da empresa está se reduzindo. Então, vale a pena chamar atenção para esse aspecto.
E um outro aspecto também, tá certo, que acho que é muito importante, que isso aqui mostra o investimento realizado pelas empresas. Investimento em máquinas e equipamentos. Tá? Nesse período, né, principalmente nesse período aqui, o período da abertura de capital, né, das empresas, levou as empresas a investir. Então, esse quadro aqui nos diz tudo isso. E na hora que a gente vê por porte, a gente vê, então, tá, que o crescimento da produtividade do trabalho foi menor para as pequenas empresas, a queda na produtividade do capital também foi menor e o aumento da produtividade total inferior à média da economia, o que nos deixa necessariamente com resultados mais robustos para as empresas maiores, com 30 ou mais pessoas ocupadas. Tá? Então, nós temos a taxa de emprego, tá? Cresceu a um ritmo de 15% ao ano, nesse período mais recente, para essas empresas. O valor adicionado, que é o conceito de PIB, né? Cresceu ao ritmo de 21% ao ano. É algo assim, realmente, aqui, por isso que eu falei, não, a China, quem dera que a China crescesse isso, né? Aliás, nós estaríamos fritos se crescesse esse ritmo. 21% ao ano, né? A produtividade do trabalho cresceu ao ritmo de 4,5%, e a queda na produtividade do capital foi muito mais forte porque os investimentos realizados por essas empresas foi também muito mais significativo. O investimento por trabalhador, nesse período, cresceu, em termos reais, 61%. Tá? O investimento por trabalhador na construção cresceu 61%. Então, gente, veja, a gente aqui traz, nós estamos falando com pessoas que estão no setor, que estão nas empresas. De certa forma, na hora que a gente põe números, né, nos resultados, que mostram os resultados quantificando, a gente, algumas vezes, corrobora algumas coisas, alguns sentimentos comuns, mas também a gente desmistifica algumas outras coisas. Né? E uma das coisas que eu acho que é muito importante que a pesquisa mostra, além do mérito dela mostrar a evolução no longo prazo, que é um conceito que a gente deve perseguir, a evolução da produtividade no longo prazo, ela traz aqui já algumas discussões importantes. Tá? Aqui, o setor investiu. Tá? Nós estamos falando de um setor, tá, que é intensivo em mão de obra, que utiliza principalmente, né, a sua mão de obra como principal fator de produção, mas que, né, na necessidade de responder ao grande crescimento da demanda, ele investiu em máquinas e equipamentos. Quer dizer, o investimento na construção, quando a gente analisa a PAIC, ele abre lá investimentos em terrenos e em ativos, em máquinas e equipamentos. E aqui eu estou falando que houve o crescimento do investimento em máquinas e equipamentos. O investimento em terrenos, para minha surpresa, permaneceu mais ou menos no mesmo, em termos reais, ele não teve um grande crescimento. A participação dele no total do investimento até caiu um pouco, porque quem cresceu foi o investimento em máquinas e equipamentos. Então, esse aspecto foi um aspecto, para mim, pelo menos, revelador, tá certo? Mostra realmente uma reação das empresas a essa demanda maior e a dificuldade com a questão da mão de obra. Tá certo? O fato das empresas terem se deparado com a dificuldade de encontrar a mão de obra, né, na dimensão da sua necessidade, acabou levando a um maior investimento, né, em máquinas e equipamentos, que a gente sabe, né, determina uma menor utilização de mão de obra. E o resultado foi o crescimento da produtividade total dos fatores. Então, esse aspecto, do ponto de vista de longo prazo, é bastante interessante. Claro que a gente pode esquecer que a gente está falando aqui até 2009. Por grupos de atividade, também a pesquisa nos revela alguns resultados interessantes. Né? Um dos segmentos aqui, quer dizer, voltei aqui demais. Bom, nós tivemos que, para poder trabalhar com a perspectiva histórica, trabalhar com o que a gente chama classificação de atividades ainda da CNAE 1.0, que não dá a abertura que a gente gostaria para todas as empresas com 5 ou mais pessoas ocupadas.
No entanto, ainda assim, a gente tem um bom retrato, tá certo? Por segmento de atividade. Então, veja só. Preparação de terrenos, segmento de preparação de terrenos. O crescimento da produtividade total dos fatores para as empresas que trabalham no segmento de preparação de terrenos foi bastante significativo, da ordem de 4,6% ao ano. Tá? A gente tem aqui um grande crescimento da produtividade do trabalho, a produtividade do capital caiu, tá certo? Ela foi negativa, mas não tanto quanto na média da construção. Tá? A gente tem um crescimento significativo do PIB, né, principalmente nesses últimos tempos, mas inferior, tá, a que a gente viu a média do setor. Mas o crescimento da produtividade total dos fatores é algo importante, né, é um segmento que está na ponta inicial do setor da construção e, portanto, tá, não tem uma participação grande no VA, mas tem uma importância aí na hora da gente verificar as etapas subsequentes do setor da construção. O segmento de edificações, nós estamos abrindo aqui, por conta justamente dessa deficiência da pesquisa da PAIC, para 30 ou mais pessoas ocupadas. Tá? E aí a gente vê um crescimento acima da média do setor da construção, de 5%, tá, ao ano da produtividade total dos fatores. Tá? O crescimento do VA das empresas de edificações ao ano, nesses últimos 3 anos, foi da ordem de 25%. Tá? Então, foi um crescimento muito forte, onde essas empresas, tá, realizaram grandes investimentos nesse período aqui, que a gente chamou aqui período inicial, né, 2003 e 2006. Quer dizer, a produtividade do capital vai crescer no último período, né, de tal modo que a produtividade total é positiva e superior à média do setor da construção, né, para essas empresas de edificação com 30 ou mais pessoas ocupadas. Considerando aqui uma parte, né, do que a gente está chamando, a parte da infraestrutura, tá certo? Obras viárias e obras de arce, obras de montagem, a gente já não vê um resultado tão bom, tá certo? Quer dizer, a despeito de PAC, as empresas não conseguiram registrar um grande crescimento de sua produtividade, e que tem a ver justamente com, quer dizer, foram feitos pesados investimentos em todo o período, a produtividade do capital foi negativa ao longo de todo esse período, tá certo? As empresas não conseguiram recuperar em produtividade de mão de obra a queda na produtividade do capital, de tal modo que o crescimento da produtividade foi muito pequeno nesse período, tá? Nesse período mais recente. Bom, para a parte de infraestrutura elétrica, quer dizer, não surpreende isso aqui, a gente está falando de empresas, né, onde parte de investimento de máquinas e equipamentos realmente é bastante pesado, tá? De tal modo que a produtividade total ao longo do período foi fortemente negativa. Tá? A partir de 2010, né? E aqui, quer dizer, né, fechando a questão da discussão da produtividade, quer dizer, que é justamente a questão dos salários. Tá? Aqui, na verdade, a gente tem salário real médio, de acordo com a informação da PAIC. Tá? Se eu pego o INCC, se eu pegar o INCC, tá, e o IPCA, enquanto que o INCC variou 51%, o IPCA variou 30% aí nos últimos, isso eu estou falando de 2007 para cá. Tá? Há uma diferença muito grande no ritmo de crescimento dos salários e do custo de vida. Tá certo? E o que a gente viu, que isso está afetando, sim, comprometendo, sim, a produtividade total das empresas. Nesse gráfico aqui, quer dizer, onde a gente está dando... a gente está comparando, né, a variação do salário real médio e o produto por trabalhador, a gente verifica que a produtividade do trabalhador cresceu num ritmo muito superior, tá certo, à produtividade aqui no primeiro ano do período analisado. Os dois foram negativos, né, no segundo ano. Mas no período recente, tá certo, é que nos últimos 2 anos aqui, que a gente vê os salários crescendo acima da produtividade. E se a gente acrescentar 2010, tá, pegando aí a PAIC 2010, o que eu já trabalhei, obviamente, fazer a produtividade total dos fatores é um trabalho muito mais completo, que a gente não consegue
fazer rapidamente. Mas a produtividade do trabalho, sim. Por isso que esse é um conceito mais utilizado por todos. Então, a produtividade do trabalho, de acordo com a PAIC, foi ligeiramente, vou dizer, não caiu, mas foi ligeiramente positiva, foi 0,6%, enquanto que os salários cresceram num ritmo muito maior. Então, ou seja, essa que a gente está verificando aqui nesses últimos 2 anos, tá certo? É uma tendência, tá certo? Tem sido uma tendência, e é uma tendência preocupante. Tá? E é justamente essa a discussão que tem motivado todos nós a pensar. Bom, pensar em sustentabilidade do crescimento precisa pensar em necessariamente resolver essa equação. Tá? Concluindo essa primeira parte aqui da pesquisa, tá? Quer dizer, pesquisa em cima da PAIC. Tá? O que é que nós temos? As construtoras elevaram a PTF, ou seja, sua produtividade total ao ritmo de 1,2% ao ano, sendo que ela foi negativa nos primeiros anos e tornou-se positiva, fortemente positiva, no período mais recente. Tá? A produtividade foi explicada principalmente pelo crescimento da produtividade do trabalho, né? E, no período mais recente, essa produtividade do trabalho passou, né, a ser engolida pelo crescimento dos salários. Tá certo? O crescimento da PTF foi puxado pelo crescimento das maiores construtoras, aquelas que foram beneficiadas pela abertura de capital, pelo crédito, pela expansão do crédito, pelos recursos do BNDES e pelo segmento de edificações, que registrou o crescimento excepcional, né, de IPTF de 5% ao ano no período mais recente. Então, isso nos dá um cenário que é, por um lado, positivo, tá? Na hora que a gente vê a evolução da produtividade como um todo, mas também preocupante, porque o período mais recente acende aí uma luz amarela. Tá? E aí, por não ter esse período mais recente, que nós propusemos à CEBIC complementar a pesquisa com uma sondagem junto aos empresários. Quer dizer, foram pesquisados aí, foram consultadas aí cerca de 166 empresas, né, em 15 estados, tá, sendo a maior parcela do segmento de edificações. Quer dizer, aqui nós não temos fazer essa ressalva, uma amostra estratificada, como temos na PAIC, não tínhamos condições, tempo nem recursos para fazer isso, mas ela já nos dá uma visão bastante interessante da percepção dos empresários em relação ao que está acontecendo. Bom, um item, né? Qual afirmação se refere ao treinamento de mão de obra? Tá certo? O que a gente observa? Ó, majoritariamente, nós colocamos 2 períodos. Nós verificamos, né, pelos dados analisados ali, claramente, né, 2 períodos. Um período, né, mais recente, onde a gente verificou, né, o crescimento da produtividade, mas o período onde o crescimento foi mais forte, e o período anterior de consolidação das mudanças. Nós fizemos mais ou menos essa divisão em relação às questões. Então, considerando dois períodos, né, como você coloca que várias questões, investimento em mão de obra, investimento em materiais e equipamentos, em processos construtivos. Então, em relação ao treinamento de mão de obra, 43% das empresas disseram que passaram a investir um pouco mais, tá certo? Nesse período. 37% passou a investir muito mais em mão de obra, tá certo? Passou a investir intensamente, né, 3%, porque zero que não respondeu, que não apareceu aqui. E o investimento em treinamento é equivalente nos 2 períodos. Então, podemos dizer que, de uma maneira geral, as empresas manifestaram claramente, tá, que passaram a investir mais em mão de obra. Então, esse é um aspecto muito importante, quer dizer, na verdade, a gente está aqui consolidando já uma percepção que é generalizada e que também desmistifica uma outra questão. Quer dizer, ó, o segmento da construção trabalha com um grande contingente de trabalhadores com pouca qualificação e não realiza esforços de qualificação. Sim, passou a realizar esforços de qualificação a partir do processo de crescimento. Há algum tempo atrás,
estive na Fiesp, numa reunião de conjuntura, e aí estava colocando as dificuldades do setor da construção lá na mesa, e o Paulo Francini, lá na Fiesp, falando assim, na verdade, o que vocês estão falando é das dores do crescimento, quer dizer, estão discutindo produtividade. Quando você passa por um período de crescimento, dá para você pensar na questão da produtividade. Antes disso, não dá. E, de fato, gente, nos anos até 2003, quando o PIB da construção só encolhia, não dá para pensar que as empresas pudessem investir em mão de obra, investir em máquinas e equipamentos, quando você não sabia se ia poder manter aquela mão de obra no momento seguinte. Tá certo? Você ia treinar uma mão de obra que você não sabia se ia poder sustentá-la. E, de fato, esse cenário passou a mudar nesse período mais recente. E o que os números mostraram é justamente isso, o crescimento da produtividade da mão de obra, e a pesquisa, né, corroborou esse sentimento. As empresas passaram a investir mais em treinamento. No entanto, a questão, né, mais delicada, o trabalhador de sua empresa passou a ser mais produtivo nos últimos 4 anos? Aí a questão é interessante. 39% respondeu não. Tá? Embora mais da metade respondeu que sim, um pouco mais. Tá? E 5% sim, bastante mais. Quer dizer, esse número ainda foi bastante alto, considerando que a gente tem um percentual grande, a maior parte, de alguma forma, treinou, o fato de não ter percebido o resultado em termos de produtividade é uma coisa... foi algo, né, de certa forma, preocupante. Em relação a investimentos em máquinas e equipamentos, tá? Equivalente, só que o percentual bem mais alto. 48% passou a investir um pouco mais, tá? E 31% muito mais. Então, as empresas passaram a investir em treinamento e passaram a investir em máquinas e equipamentos. Passaram a investir também em novos processos produtivos, tá? 49% um pouco mais e 31% muito mais. Aí a questão, né, seja, investiu-se. As empresas mostraram, então, que estão investindo tanto em processos produtivos, tanto em treinamento, quanto em máquinas e equipamentos, corroborando os resultados da pesquisa. A questão que veio é o seguinte, se, né, a empresa está investindo e pretende investir, qual a principal dificuldade para investir em máquinas e equipamentos e novos processos produtivos? A resposta pode ter mais de um item, por isso não fecha 100%. Tá? E o que nos surpreendeu foi que o item que mais pesou na hora que a gente perguntou em relação a qual a principal dificuldade para investir em máquinas e equipamentos, não foi o custo de equipamentos, não foi juros, foi a falta de mão de obra para operar as máquinas e equipamentos. Ou seja, parece que a gente gira, cai na questão da mão de obra. Né? Tanto que a PAIC, né, nos mostra com o fato de que, olha, a produtividade está crescendo, sim, a percepção dos empresários de que a produtividade está crescendo. Agora, por que os empresários, olha, cresceu, mas não como eles esperavam? Porque os salários estão comendo esse aumento de produtividade. Tá? E a questão não é apenas a questão da produtividade, a questão é a falta mesmo. E isso está levando à incorporação de trabalhadores sem nenhum treinamento, né, sem nenhuma expertise no setor da construção, o que significa queda maior ainda de produtividade. Então, esse aspecto aqui, esse número, 43% das assinalações de falta de trabalhadores especializados, realmente, eu diria que aí, né, não acende mais a luz amarela, é uma luz vermelha mesmo, porque, né, na hora que os empresários falam, vejam, 90% das empresas estão em busca de novos processos produtivos, tá certo? Ou seja, as empresas da construção estão atentas à questão da produtividade, sabem da importância disso na sustentação do crescimento, mas encontraram agora um ponto, uma trava, que é a questão da mão de obra. Tá certo? Por quê? Para depender menos da mão de obra, ou seja, para investir mais em máquinas e equipamentos, eles precisam de mão de obra especializada, não tem mão de obra especializada. Como é que você resolve essa questão? Tá certo? Então, não por acaso, né, 48% dos empresários disseram que o aspecto mais importante na discussão de produtividade é a disponibilidade do trabalhador. Tá certo? Ou seja, não se tem mão de obra,
para contratar? Falta mão de obra e falta mão de obra qualificada. Então, esse é um ponto, né, diria que assim, é fundamental da nossa discussão de produtividade. E se a gente chegar, hoje, se a gente fosse fazer essa pesquisa, talvez a preocupação com a disponibilidade não fosse mais tão grande. Claramente, do tempo que essa pesquisa foi realizada para cá, a construção reduziu o seu ritmo de crescimento, tá? Na área de infraestrutura especialmente, e até, a gente sabe até a área de edificação, por conta do ritmo mais lento do Minha Casa Minha Vida. Mas ainda nas assinalações das sondagens, tá, o principal item é a questão da mão de obra, a disponibilidade e a qualificação da mão de obra. Então, se a gente quer pensar em sustentabilidade do crescimento desse país, essa sustentabilidade passa pelo setor da construção, passa por investimentos em infraestrutura, passa pelo investimento em habitação, passa pelo resgate, né, do déficit habitacional do país. No entanto, para que o setor da construção possa manter o ritmo que vem mantendo nesses últimos anos, o ritmo de crescimento forte, tá, essa discussão de produtividade que está se iniciando, né, ela precisa ganhar um espaço maior para a gente ver como a gente vai resolver essa trava aqui para frente, a questão da qualificação e disponibilidade de mão de obra. A gente começou falando do Prêmio Nobel de Economia, do Solon, vamos terminar com outro Prêmio Nobel de Economia, né, que é o Paul Krugman, um economista americano, que falou, né, olha, produtividade não é tudo, mas, no longo prazo, é quase tudo. Então, definitivamente, a sustentabilidade do nosso crescimento, do crescimento desse setor, que foi fundamental para os resultados que o país conseguiu até agora, passa por essa questão. Tá? É claro, eu acho que o Paulo Francini falou lá, olha, o setor da construção está numa situação privilegiada em relação à indústria de transformação, porque a indústria de transformação passou a encolher, né, desde o final do ano passado. A construção desacelerou, mas continua crescendo. E o momento de se pensar essas questões é justamente quando se cresce. Porque quando você não cresce, não tem horizonte de obras, não tem horizonte de trabalho, ninguém vai investir em nada. Então, o momento é esse, de se pensar, né, entidades governamentais, entidades de pesquisa, academia, setor privado, empresas, de sentar para tentar resolver essas questões. Tá? A gente está assim, criando aqui, né, um conceito que é importante, que acho que tem que ser acompanhado sempre, essa evolução da produtividade de longo prazo, ela é fundamental, mas acho que o principal mérito, tá, não está apenas nessa mensuração, o fato de mostrar, olha, cresceu, o setor investiu, o setor está treinando. No entanto, o setor precisa, né, ainda resolver travas importantes para que esse processo se mantenha e se sustente nos próximos anos. Bom, gente, acho que, fundamentalmente, acho que a lição, acho que, né, que a gente depreendeu de todo esse trabalho é esse. O trabalho está disponível, né, e nós também disponível aí para as perguntas e dúvidas que vocês têm. Tá? A gente tem lá um núcleo lá de estudos da construção, na FGV, independente aqui do trabalho em si e das perguntas, né, vocês podem sempre aí procurar a gente, que a gente puder ajudar. Okay? Obrigada pela atenção. Ana, muito obrigado. Acho que esse é um tema sempre importante para nós. Nós vamos abrir para o debate, né? Eu acho que vamos fazer aí uns 15 minutos para a gente debater. Eu vou passar a palavra, mas antes eu queria iniciar um pouquinho essa discussão, lembrando um pouco, Ana, sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Muita gente fala que esse programa funciona como um indutor de produtividade no setor, né? A produção em série, né, a logística de canteiro de obra, enfim, tudo isso tem a ver com a produtividade de um modo geral. Nós não medimos isso porque o trabalho ele se limita a 2009. Né? Em 2009, o Minha Casa Minha Vida não estava, né, produzindo, digamos assim. Você espera, nós já estamos com a PAIC de 2010, né, você espera que é possível medir o impacto do Minha Casa Minha Vida como uma política industrial, entre aspas, né, para o setor, que ele possa induzir uma maior produtividade na construção e, mais especificamente, no setor de edificações? Você podia comentar um pouquinho isso para nós? É interessante. Já assim, a análise que a gente fez da PAIC, né, nos revelou uma coisa interessante. Primeiro, cresceu muito
o número de empresas nesse segmento de 1 a 4, e cresceu muito o número de empresas no segmento de serviços especializados da construção. Tá? Quer dizer, de certa, assim, e isso não são coisas excludentes. Quer dizer, cresceu muito o número de empresas de serviços especializados, e essas empresas são principalmente pequenas empresas. Isso, né, assim, sem dúvida, foi uma resposta a esse grande crescimento do setor, levou as empresas a um processo de especialização, né? Ou seja, muitas grandes e médias empresas optaram por especializar, trabalhar com serviços especializados. Em vez de ter em seu contingente trabalhadores, um pintor, um eletricista, contrata o serviço de pintura, contrata o serviço de instalação elétrica e assim por diante. Então, esse movimento, né, que começou, sempre existiu na construção, ele se intensificou nesse período mais recente. Então, a contraposição a isso, sem dúvida, é ruim do ponto de vista de produtividade, porque são empresas pequenas. Agora, de uma forma mais objetiva, respondendo a sua questão, eu acho que, para as empresas médias e grandes, justamente a dificuldade com essa questão da mão de obra, sim, eu acho que intensificou os esforços das empresas em direção a essa busca por crescimento de produtividade. E realmente, o aumento e a pesquisa, a PAIC 2010, confirma isso. Essa tendência que a gente viu de maior investimento em máquinas e equipamentos naquele primeiro período voltou a se intensificar. Em 2010, houve um crescimento muito forte do investimento em máquinas e equipamentos por parte das empresas. Tá? E isso, inclusive, acho que deve ter a ver com essa dificuldade que as empresas consultadas falaram, dificuldade de encontrar mão de obra especializada. Quer dizer, as empresas passaram a investir mais em máquinas e equipamentos, tá? E estão encontrando dificuldade em mão de obra especializada. E acho que o Minha Casa Minha Vida, tá? Ao trazer aí uma nova dinâmica ao mercado, levou, sim, as empresas, para responder essa maior demanda, à busca por uma maior produtividade. Agora, aí a gente sabe que, principalmente a fase 2 do Minha Casa Minha Vida, traz os desafios, que é como você continuar induzindo as empresas a investir, a treinar, né, com, digamos, algumas dificuldades aí que a gente sabe que existem hoje do ponto de vista de definição de valores aí para o programa. Obrigado, Ana. Eu só queria falar que nós estamos aqui na mesa com o Luiz Fernando, que faz parte da nossa equipe de economistas da CEBIC, aqui conosco. Obrigado, viu, Luiz? Eu vou falar, só fazer uma pergunta também, depois já tem o professor Zé Roberto e a Fatinha inscritos para fazer as perguntas. Ana, só para colocar que o momento oportuno de se discutir esse trabalho de produtividade, não só na construção, mas esse já é um debate que ganhou a economia como um todo. Há 2 dias eu assisti uma palestra do Maílson da Nobre, aqui na abertura da feira Construir Minas, do Minascom, e a grande pedra do caminho que ele aprontou, que a economia nacional tem, é justamente essa, a queda da produtividade. E por isso que o Brasil começou um novo período de crescimento um pouco mais baixo, na avaliação dele, né, que foi 2011, 2012 e possivelmente 2013 também, em função disso, da produtividade que está desacelerando, os salários aumentando mais do que a produtividade. E foi o que justamente o nosso setor também detectou, né? E isso prova também o acerto de escolher a PAIC para fazer o estudo que retratou muito bem. Queria te perguntar, na sua avaliação, essa também é a principal pedra no caminho, tanto do setor como da economia do país? Resolver essa questão? Não tenho dúvida, né? No caso do setor, quando eu estava vindo para cá, né, eu tive aí o prazer de vir junto com 2 professores da Poli, o Vanderlei John e o professor, na verdade, o professor Roberto não é da Poli, 2 engenheiros, né? E aí os 2 olharam para mim e perguntaram: temos bolha? Parece que essa pergunta já está na cabeça de todo mundo. E aí eu falei assim: olha, bolha não acredito que a gente tenha, né? Nós temos aí vários fatores aí que devem manter uma demanda habitacional. No entanto, nós temos algumas travas importantes. E uma delas, que eu diria que hoje é fundamental para essa sustentação do crescimento, é a trava da produtividade.
Quer dizer, e aí o Vanderlei até ele, colocou uma questão que é bastante interessante. Ele falou assim, ó, e a gente tem que pensar a produtividade não apenas como um redutor de custos, porque é essa questão que se torna mais premente na hora que a gente pensa na questão da elevação do salário. Mas a gente tem que pensar na produtividade como agregação de valor, tá? Porque a gente não está pensando só na habitação de interesse social, a gente está pensando para o setor da construção como um todo, para os segmentos, todos os segmentos. Agregar valor, tá, é algo fundamental no negócio. E a produtividade é um meio de você conseguir agregar valor sem que isso tenha um efeito ruim no preço final para o comprador. Só para começar, Daniel, o professor Zé Roberto tinha feito primeiro e depois a Fatinha, e aí nós distribuímos. Deixa eu levar o microfone lá. Oi? Não. Você pega, por gentileza? Tem mais um microfone aqui na mesa. E é só para você não ter que levantar. Ana Castelo, parabéns pelo trabalho, tá? Gostei. Nós estamos desenvolvendo lá no Estado do Pará um trabalho de produtividade da indústria da construção civil, né? Mas, metodologicamente, ela é o inverso desse que você está fazendo, porque você partiu dos dados da PAIC, correto? Tá? Nós estamos partindo de dados de pesquisa de campo, certo? Então, nós selecionamos serviços, fundamentalmente, aqueles serviços que utilizam mais mão de obra, como o caso da estrutura, o caso de acabamento, tá certo? Tá? Hoje, a gente está tendo um problema de fazer esse tipo de medição lá no Estado do Pará, porque nós estamos, por exemplo, o contingente da mão de obra hoje, nós temos um contingente que está sendo muito puxado pela hidrelétrica de Belo Monte, tá? Que está influenciando sobremaneira o emprego na construção do Estado. Então, a gente tem que exatamente fazer o trabalho de pesquisa de campo para a gente poder fazer essa dissociação entre a mão de obra do setor imobiliário e a mão de obra, que é essa exatamente que nos interessa trabalhar mais, e a mão de obra da hidrelétrica de Belo Monte, correto? Bom, fundamentalmente, Ana, o que nos interessa é identificar o perfil da mão de obra, correto? Que vai ser, vamos dizer assim, mais importante, né, para a construção civil, porque esse perfil da mão de obra é que vai gerar todo um trabalho todo um programa de treinamento, correto, no setor para melhorar esses treinamentos que se tem atualmente. Nós estamos praticamente iniciando a pesquisa, tá? Mas os resultados são convergentes com esse que você tem a nível global, correto? Tá? Então, eu, de certa forma, eu até já me sinto, vamos dizer assim, menos preocupado, correto? Tá? Porque também a gente estava constatando nesse trabalho de pesquisa de campo uma queda na produtividade e uma queda forte. Tá certo? Tá? Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: em nenhum momento você pensou em fazer o trabalho de pesquisa de campo? Ou a tua preocupação é mais no sentido macro? Aí como você trabalhou? Veja, Roberto, sim, tanto que nós sentimos a necessidade de fazer a complementação do estudo com uma pesquisa de campo, só que aí é o seguinte: a pesquisa de campo foi muito mais no sentido de verificar a percepção do empresário, né, em relação a determinados fatores, em relação a essa questão da produtividade, do que quantificar pela pesquisa de campo. Porque a gente que trabalha há muito tempo no setor, a gente sabe da grande dificuldade de que é conseguir informações aí quantitativas, porque aí complementar com pesquisa quantitativa seria um trabalho muito, digamos, de muito mais fôlego e realmente mais complexo, porque há uma dificuldade de você conseguir que a empresa, porque eu precisaria, por exemplo, para eu fazer a produtividade total dos fatores com pesquisa de campo, eu precisaria que a empresa me informasse, né, ou fizesse uma valoração do seu capital.
E aí eu já começo por essa questão delicada, né? Porque a PAIC é uma pesquisa de fôlego realizada uma vez por ano pelo IBGE. Quer dizer, para a gente fazer isso, nós poderíamos fazer, mas teria um custo muito mais forte, porque a gente teria que envolver mais pessoas, inclusive dentro das empresas. E por isso que a gente decidiu o seguinte, não, a pesquisa de campo, vamos fazer a pesquisa de campo, mas mais para pegar a percepção e, de certa forma, complementar o que a PAIC está mostrando. Entendeu? Agora, no caso, né, de vocês irem a campo, quer dizer, a PAIC, do ponto de vista regional, realmente, aí ela já apresenta mais restrições. Então, faz todo sentido, porque por conta da própria característica do setor da construção, né? Então, você tem uma empresa que tem sede em São Paulo, mas que atua lá no Pará, atua em Fortaleza, atua no Rio Grande do Sul. Então, você conseguir, né, o próprio IBGE fala isso para a gente, quando a gente pede, você pode me dar uma abertura dos dados por regionais? Eles falam, olha, cuidado, a análise regional é complicada, por quê? Porque você tem empresa, né, uma coisa é a empresa sede, tá certo? E outra coisa é onde ela está atuando. Então, isso cria uma dificuldade da gente analisar a PAIC do ponto de vista regional. E fazer a pesquisa de campo, aí realmente é algo de fôlego que, né, a gente não tinha o tempo nem o recurso para fazer isso, infelizmente. E temos o IBGE para fazer isso para nós, se a gente pensar, né? Uma interação com o IBGE é importante nesse momento. O Luiz quer fazer uma observação, por favor. É bem rápido, Zé Roberto. E aproveitando a oportunidade, você falou em perfil do trabalhador. Em qual o perfil do trabalhador que a gente está buscando? Eu só quero fazer uma observação aqui que eu acho que é interessante, até aproveitando que estamos em Minas e que, na verdade, está aqui com o pessoal que produziu o documento. O Sinduscom Minas fez, foi no ano passado, Ieda? Foi no ano passado, né? No meio para final do ano passado, teve um documento que foi produzido exatamente mostrando o perfil do trabalhador da construção com base em dados oficiais, né? A base de dados era oficial, e que o mais interessante, e a gente internamente em algumas discussões na CEBIC já percebeu que o perfil desse novo trabalhador, em função das mudanças tecnológicas que têm vindo e das mudanças de processo que estão se mostrando aí, é de um perfil mais, vamos chamar assim, não tão especializado no sentido de que, mas de um perfil um pouco mais generalista no setor, no sentido em que, mudando o processo produtivo, o processo de construção, ele tem a condição de se readaptar a essa nova tecnologia. E um dado que eu considerei extremamente importante, que foi indicado pelo trabalho feito pelo Sinduscom de Minas, é que o indicador que melhor cresceu, que mais cresceu, é exatamente o de educação. Então, isso é importantíssimo, porque mostra que essa mudança de perfil que ocorreu permite que o nosso trabalhador tenha esse nível de treinamento para esses novos processos construtivos, para essas novas tecnologias. Tá? E, em complemento a isso, também a CEBIC também fez uma pesquisa com a Census, que foi na mesma direção. Ou seja, essa já é uma pesquisa de campo por amostra, não trabalhando com os dados oficiais, mas de percepção. Então, todas as duas pesquisas mostram no mesmo sentido. E isso mostra que a gente tem, já hoje, um perfil de trabalhador que tem essa mobilidade, vamos chamar assim, de atuar em novos processos construtivos, havendo uma mudança do processo, né, uma mudança tecnológica. Isso é importante. Está tendo essa mudança, ela pode estar lenta, né, mas ela está acontecendo. Acho que isso que é importante. Fatinha, por favor. Pois não. Só ainda nesse aspecto aqui, que está no trabalho, inclusive, né, a gente, na última parte do trabalho, onde a gente discute, porque assim, a função de produção, a produtividade total dos fatores, identifica o crescimento da produtividade, mas ela em si, né, não aponta o que está por trás desse crescimento da produtividade. E aí entra a discussão, olha, que a gente falou, o que causa o crescimento da produtividade? Inovação tecnológica, especialização, maior treinamento. E aí, no trabalho, a gente foi investigar alguns desses fatores. Em relação ao perfil da mão de obra, quer dizer, realmente o que a gente observa que o perfil da mão de obra da construção melhorou. O percentual de trabalhadores analfabetos se reduziu bastante, mas você ainda tem um percentual muito elevado de trabalhador com, digamos assim, pouca formação, com poucos anos de estudo, né?
mas melhorou, né, em relação a um passado relativamente recente. Né? Agora, o que, assim, um outro lado que a gente tem que ressaltar, que é muito importante dessa pesquisa, que é esse crescimento, estou brincando aí, que já é mais do que crescimento chinês, do setor formal, e com um aumento grande da demanda, apesar de todos os problemas que isso tem por conta desse crescimento muito forte, significa aí, né, uma oportunidade de melhora, né, do emprego na construção. O setor sempre foi acusado aí de ter uma informalidade muito grande, né, e esse processo de crescimento mostrou justamente a formalização. O setor da construção passou a responder hoje por mais da metade do PIB, cerca de 64% do PIB da construção vem das empresas formais. Em 2003 era o contrário. Isso é uma mudança muito importante que traz também uma responsabilidade muito grande para as empresas, porque agora são essas empresas que respondem pela maior parte do produto que está sendo oferecido dentro às famílias e aos governos. Patinha, deixa você comentar, então, Patinha. Pode ir, depois eu falo. Mas pode falar. Por favor. O que eu queria falar, Patinha, o que eu queria falar tem a ver, claro, com o assunto. Agradeço, foi ótimo ter ouvido isso aqui. Eu trabalho com gerenciamento de obra, não tenho construtora, mas eu faço exatamente isso no meu dia a dia. Quer dizer, quando a gente faz o planejamento da obra, a gente dimensiona uma equipe e acompanhamos esse dimensionamento e ele está sempre furando. Só que toda vez que se fala de produtividade, se fala em mão de obra direta. É o pedreiro, é o carpinteiro, é o soldador ou o armador. Só que nós estamos tendo um déficit maior, eu acho, de pessoal administrativo, que assim, a mão de obra indireta. Gestão. Que seria mestre de obra. Você já viu algum mestre de obra ter filho mestre de obra? Já viu algum mestre de obra ter o filho mestre de obra? O encarregado, que o filho quer ser encarregado? É a valorização do trabalhador da construção, exatamente. Que é importante, a profissão, então, né? Ele não quer que o filho seja igual a ele. O que eu tenho visto hoje em dia, eu estou falando mais em Belo Horizonte, que é onde eu acompanho mais de perto, é que os encarregados, os bons mestres de obras hoje, eles ganham muito mais do que muito engenheiro. E, vou dizer também, dos próprios engenheiros. Então, quando eu vou numa obra e cobro produtividade, eu cobro do mestre, não é do engenheiro. Porque é ele que dimensiona a equipe, ele que dá tarefa. Então, assim, eu acho que uma coisa muito importante, além do treinamento do pessoal direto, é o pessoal indireto, que a gente chama, que é o pessoal de gestão que o Daniel falou. E outra coisa é o seguinte, é notável a diferença de produtividade nas empresas que têm equipe própria e das empresas que terceirizam o serviço. E quando se mede a produtividade, não faz essa diferença. Geralmente, a terceirização ela não dá continuidade, não dá treinamento. Você pega uma empresa que tem um histórico de mão de obra própria, ela tem uma evolução dessas pessoas em treinamento. Então, acho que são fatores importantes para ser considerado a terceirização é um fator importante. Ana, nesse processo de produtividade. Se a gente pudesse, nessa continuidade desse trabalho... Separar isso, né? Se a gente pudesse pegar isso. Né? Minha Casa Minha Vida é um ponto, eu acho que é um corte, eu acho que terceirização... né? Eu ia falar uma coisa tão importante, Daniel. Importantes. E quando se separa a análise entre equipamento e máquinas e equipamentos e mão de obra, aí, nesse meio, tem um processo construtivo, que ele é tão eficiente quanto, e não é mensurável. E aí que dá essa diferença, Ana, de muita gente responder que 39% respondeu que não viu melhoria na produtividade. Por isso. Eu acho que tem muito a ver com isso. A metodologia tem um gap aí, né? Que é o caso do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, o segredo do Minha Casa Minha Vida não é equipamento, é metodologia. Se você tiver uma boa metodologia, você consegue sucesso. Não adianta você colocar o melhor equipamento... Metodologia e logística, né? Que é metodologia. Não é assim? Então, você pode colocar a melhor mão de obra que você tiver, você pode colocar os melhores equipamentos que você tiver. Se não tiver uma boa logística, uma boa metodologia, processo construtivo... Acho que essas variáveis, Ana, se a gente pudesse incorporar isso... Ana. Porque, logicamente, eu acho que esse trabalho ele vai ser feito para frente. Né? Nós temos que pegar a PAIC aí, enfim... Eu acho importante a gente tentar, né, adicionar, de alguma forma, essas questões aí de terceirização, né, que nós comentamos, esse corte aí. Eu acho que o Minha Casa Minha Vida funciona como um divisor de águas aí para poder ter inovação e produtividade na construção, né, principalmente a inovação da gestão de processos, digamos assim, né, o land construction, né, o processo seco. Isso,
Eu acho que se a gente pudesse, de alguma forma, né, dividir esse esforço aí nesses cortes ou com essas variáveis, acho que o trabalho fica mais né, informa mais um pouco. Deixa eu falar. Na verdade, assim, uma forma indireta, tá certo? Que a gente consegue captar isso, é por um segmento que faz parte da PAIC, que é o segmento de serviços especializados da construção, tá? Que justamente aí, obviamente, nós estamos falando do formal, tá? Não estou falando, né, assim, se a empresa contrata, aí é outra história, exatamente. Então, estamos falando do que é feito dentro da formalidade. Então, esses serviços especializados da construção, tá, o crescimento, foi o que eu falei, a PAIC 2010 vai mostrar, na hora que você vê o crescimento do número de empresas nesse segmento, foi incrível. E, ao mesmo tempo, o avanço desse segmento no VA foi mínimo, foi muito pequeno. Por quê? Porque a queda de produtividade desse segmento foi uma coisa assim, absurda. Isso tem a ver justamente com essa questão, tá certo? Quer dizer, a queda de produtividade, ou seja, esse pessoal passou a formalizar. Por que eles passaram a formalizar? Por demanda das empresas maiores. Quer dizer, as grandes empresas falaram, nós estamos contratando, mas exigimos, né, a formalidade. Então, esse pessoal trouxe para dentro um contingente que trabalhava de uma maneira informal. O resultado foi um crescimento, uma queda muito grande da informalidade. Tá? Aí, claro, né, nós estamos sempre falando do ponto de vista de produtividade do trabalho, que, no curto prazo, é a variável que a gente tem e é uma variável importante, sim. Tá? Do ponto de vista da produtividade total dos fatores, aí realmente a gente não tem como falar ainda, até porque a gente sabe que, junto com isso, claro, vieram, né, mudanças tecnológicas, de processos construtivos e tudo, que é o que mostra aí a produtividade total dos fatores, quer dizer, que, no final de contas, está crescendo porque outras coisas estão ocorrendo concomitantemente, tá? Que é positivo. Mas essa questão, realmente... Né, eu acho que a única forma que a gente consegue pegar isso é por esse segmento. Essa questão que Daniel falou, a Fatinha também, a questão de 2010 ser até um divisor de águas em função do Minha Casa Minha Vida. Quem acompanha as pesquisas de construção, igual a PAIC, né, Ana? O IBGE divulgou que a construção cresceu 11,63% em 2010. A PAIC já divulgou o resultado do valor adicionado do setor em 2010, e foi mais de 22% real. Ou seja, quando nós analisarmos isso também na questão da produtividade, eu acho que, considerando essa questão do Minha Casa Minha Vida, vai dar realmente esse impacto igual você falou. Então, por isso, eu acho muito importante, Ana, a continuidade desse trabalho para a gente estar acompanhando principalmente esse período. Fala isso para o Luiz Fernando. Luiz Fernando, se você que é o mandatário do processo, vou embora. Eu acho que esses indicadores, o setor precisa dele para tomada de decisão, né? Assim como nós vamos ver a sondagem daqui a pouco, né, da CNI e da FIENG, o setor precisa de informação para tomar decisão, né? Sem informação, essa decisão não pode ser tomada com uma simetria de informação ou no escuro, você toma decisões pouco eficientes, né? Eu acho que isso nos dá informação, e a gente precisa de informação para tomar uma boa decisão, né? Eu acho que isso é natural, Ana, nós temos que pensar nisso, e a GV é a nossa, né, parceira para fazer isso, sem dúvida. Cláudio, agora, por favor, desculpa, Cláudio, nós estamos alongando, mas... Não, eu gostaria só de dar assim, uma visão um pouco diferente dessa do enfoque, que seria, vamos dizer assim, a visão do engenheiro sobre esse aspecto da mão de obra. Voltando um pouquinho lá para o passado, desde o advento do pseudo-crescimento do Plano Cruzado, onde nós tivemos muita obra no país todo e que aquilo não se sustentou nem por 2 anos, né? Houve investimento muito grande, porque não valia a pena você deixar o dinheiro investido no banco, então todo mundo correu para o imóvel, que sempre foi uma coisa segura. O que aconteceu? Aquilo não se sustentou e nós tivemos uma frustração muito grande no Brasil todo. A mão de obra toda se retraiu em função daquela recessão que a gente, desde aquela época, a gente vem passando. Ou seja, aqueles que estavam já para se aposentar, se aposentaram, muita gente mudou de ramo, e nós tivemos assim, um enxugamento da nossa massa salarial muito grande. Então, quando nós começamos a esse crescimento a partir de 2006, vamos dizer assim, nós não tínhamos mão de obra disponível para esse crescimento, nesses patamares.
Ou seja, não seria um crescimento sustentável, tá certo? Aí nós tentamos, na nossa região, nós tentamos por várias vezes fazer o quê? Você fazer a formação da mão de obra, não só o treinamento, mas a formação. Você pega o servente de obra, ajudante, você vai passar ele a meio, a oficial, a encarregada e a mesa de obra. Nós cansamos de fazer isso, inclusive com investimento da empresa, pagando, bancando o cara para fazer o curso, que seja à noite ou que seja no canteiro durante o dia. O que aconteceu? Muito pouca gente se interessou por isso. E por quê? Hoje, o funcionário, o trabalhador da construção civil, ele, na verdade, é uma das minhas teorias. A mão de obra caiu muito a produtividade em função de que ele não precisa de dar produtividade para você. O nosso salário na nossa região, nós temos pago assim, o ano passado, nós pagamos mais do que o dobro do INPC. No ano retrasado, o reajuste da mão de obra girou em torno de 17%, o INPC não chegou a 6%. Então, ele não está fazendo conta nem do salário, porque ele sabe que se ele sair da tua empresa hoje, na esquina ele já arruma um emprego. Os outros empresários vêm na tua empresa, na tua obra, levar o pessoal. Tem gente que vem buscar lá e ele oferece almoço, não é um almoço, não, é um frango assado para cada funcionário. Né? Então, ficou uma coisa assim, que eu acredito que esse crescimento nesses patamares, ele é insustentável. Ou seja, subiu tanto o preço do imóvel, que o investidor está diminuindo o seu investimento no setor, que vai trazer isso para patamares sustentáveis. Então, assim, de certa forma, isso que a gente está vivendo hoje é uma coisa irreal. Né? Então, nós temos que voltar a algum nível onde você encontre um patamar que você tenha seu funcionário, que você treine ele, que ele te dê a produtividade necessária e você remunere isso na sua convenção dentro dessa produtividade, porque o que nós temos hoje não existe em lugar nenhum. No mundo não é assim. Não é verdade? Então, o que a gente está vendo, isso é uma visão, filho, vamos dizer, de engenheiro, não é de economista. Mas uma coisa está provando a outra. Né? Não, mas eu acho que é perfeito o que você está colocando, quer dizer, sem dúvida. Eu acho que assim, tanto para o país como para a construção, o que aconteceu em 2010 tá, é claramente insustentável. Tá certo? Mas aí, assim, uma coisa é falar, aquele patamar insustentável, outra coisa a gente está falando o seguinte, para você sustentar o crescimento, nós temos que tirar algumas travas, e uma delas está justamente com essa questão da mão de obra, do treinamento, né, da especialização, passa por aí. Tá? Acho que sim, o ritmo de 2010 para cá já mudou. Tá certo? Quer dizer, acho que em 2010 nós tivemos aí uma confluência de fatores que levaram a esse crescimento excepcional. Quer dizer, o que você está dizendo aqui, eu ouvi também lá em São Paulo de alguns empresários que brincaram, né, falando assim, ó, se disser que fui eu que falei, eu não falo, mas, pelo amor de Deus, o setor não pode mais crescer desse jeito, porque... Não é fatalismo, mas é verdade. Exatamente, porque, ainda mais as empresas médias, né, estavam sofrendo terrivelmente com essa concorrência das maiores, que iam lá, quer dizer, a empresa pequena ou média treinava a mão de obra, né, e aí vinha uma empresa maior, chegava lá e falava, vem para cá, e aí a média não tinha como bancar. Então, de fato, tá, isso aconteceu e foi digamos assim, um fator que trouxe, digamos, mais tensão, né, para as empresas. Desde então, né, por uma série de fatores aí que tem a ver, né, tanto com infraestrutura como a própria Minha Casa Minha Vida, o ritmo mudou. E o próprio setor imobiliário, quer dizer, os custos subiram tanto, né, e aí a gente está falando só custo de mão de obra, custo de terreno, que o preço do metro quadrado em todas as cidades chegou num patamar que as famílias, mesmo tendo crédito e renda, não conseguem mais pagar. Essa que é a questão, tá certo? Quer dizer, isso não tem a ver com bolha. Foi um movimento especulativo que agora está estourando. Tem a ver com o fato de que, simplesmente, as famílias querem comprar, continua a ter a formação de famílias, mas não conseguem bancar o preço do imóvel como em São Paulo. Você tem 10 mil reais o metro quadrado em alguns bairros. E é interessante, até que a gente que faz o CUB, né, a gente percebeu a evolução da mão de obra dentro do CUB. Eu ia falar isso, era em torno de 45, 46, hoje chega a 52. E a gente está levando isso para a negociação trabalhista. Olha, não dá mais. Observa isso claramente. Hoje a mão de obra é o maior custo do setor. Né? Já reverteu, não é mais o material. A mão de obra hoje, sem dúvida, qualquer indicador de custo da construção, o INCC, o CUB, o SINAP, o 50, é o que o CUB tem dado em média.
Dos 50%. Ou seja, a mão de obra hoje é o custo maior e o material reduziu um pouco o seu peso. Quer encerrar? Queria fazer uma pergunta. Qual o seu nome, por gentileza? Roberto da Cunha, da Firjan, do Rio de Janeiro. Né? Eu sou engenheiro, né? Então tenha paciência também com a minha pergunta. Eu me encorajei a partir do engenheiro ali também perguntando. Fique à vontade, por favor. Não precisa, os economistas não precisam sair. Os economistas não precisam sair. Estou brincando. Vocês... Tá certo. Nós já somos economistas e engenheiros, de uma certa forma, também. Nós já estamos tanto tempo no setor, né? Ana e Luiz. Só brincando, porque ela brincou no início da palestra. Mas minha dúvida, justamente, é uma dúvida. Tá? É essa questão da atratividade do setor e a questão da remuneração. Né? Salvo engano, eu queria que você me corrigisse. Né? Um trabalho que eu li do Marcelo Neres, se eu não me engano, de 2011, ele coloca justamente o seguinte, né? Que apesar do salário da construção civil, do trabalhador da construção civil, ter crescido muito, né? Em termos relativos, ele mantém a mesma posição em relação às outras atividades da economia. Então, ele listava lá uma série, e nós éramos, eu não me lembro agora, 14º, alguma coisa, e continuava, né, isso em 2011. Você diz o valor, quer dizer, cresceu em termos percentuais, mas ele continua tendo um salário baixo. Mas, percentualmente, ele continuava sendo pouco atrativo comparativo com os outros setores que estavam pagando mais. Isso é verdade, essa percepção, isso existe, quer dizer, isso está no trabalho dele, tá? Mas pode ser que esteja alguma inconsistência exatamente no que eu estou relatando do que ele fez. Né? Então, porque isso eu acho que tem muita questão da gente cruzar atratividade e remuneração. Quer dizer, a gente pode estar pagando muito hoje em termos relativos que a gente pagava, né? Mas pode ser, ao mesmo tempo, que ainda seja um salário baixo em termos para a gente poder tornar o setor atrativo para o trabalhador. Veja, não tem dúvida que, assim, né, quando a gente fala da construção, principalmente quando a gente pensa esse período esse passado aí, que na verdade não é tão distante assim, onde você tinha, né, um grande contingente de mão de obra, pouco treinada, tudo, os salários eram muito baixos, né, em relação a, você pensa, a indústria de transformação, eram muito mais baixos. Tá? Nesses últimos anos, houve um crescimento forte dos salários, tá certo? Mas quando a gente está falando de uma base baixa, tá? Comparativamente à indústria de transformação, você não conseguiu recuperar todo esse, digamos assim, essa história. Mas, assim, o que, por exemplo, olhando a PAIC 2010, o que a gente vê é que a participação dos salários no PIB cresceu, de fato. Tá? E uma outra coisa também, que, assim, por exemplo, lá em São Paulo, pelo menos, né, onde eu estou e vejo, né, eu acho que mesmo a questão da atratividade do setor da construção começa a mudar. Tá? Justamente esses salários mais elevados começam a atrair para o setor, antes, um público que havia realmente como um patinho feio. Então, por exemplo, eu vi situações como o zelador que largou... E veja, isso não foi uma situação, foi mais de uma situação. O zelador do prédio, que deixou de ser zelador do prédio, para o que ele antes fazia como um bico, que era aquela coisa de trabalhar nos apartamentos, fazendo reforma, passou a ser a atividade dele. Tá certo? Então, assim, eu acho que começou a mudar. Só que começou... Agora... Não, subiu. Tá? Subiu sim. Subiu. Agora, a questão toda o problema é que nós temos um contingente muito grande. Tá? E esse grande crescimento da demanda levou também à incorporação, tá certo, de muita gente fora do setor. E aí entra a questão da produtividade. Tá certo? Daí, assim, o fato dessa produtividade não estar... A formalização, né? Não, houve essa formalização. O fato dessa produtividade não está acompanhando os aumentos dos salários, ela acaba ela própria também segurando o maior aumento. Tá Nós certo? temos um outro problema também, que são os encargos sociais. Né? O setor tem aí um percentual de encargo social que é sui generis em relação ao resto dos outros setores. Né? Isso também influencia, é uma variável que a gente não pode desconsiderar. Né? E nesses encargos a gente tem também os benefícios que são dados pelas convenções coletivas. Então, são variáveis que devem ser consideradas também.
E a própria atratividade, né, Daniel? Se nós analisarmos as pesquisas de emprego, nós verificamos que a construção, sem dúvida, é um dos maiores geradores. Só nos 5 primeiros meses desse ano, a construção responde por mais de 20% das vagas geradas em todo o país. Então, sem dúvida, o setor tem atraído pessoas de outros ramos de atividade, mesmo porque o setor tem crescido muito acima, né, Ana, do próprio PIB do país e de outras atividades, principalmente. Na indústria, é um dos que mais cresce, sem dúvida. O salário de ingresso das mulheres na construção é mais alto. Não, e as mulheres estão aumentando. Nós vimos no ENIC de São Paulo, nós apresentamos um painel sobre, não sei se você estava lá, que mostrou exatamente como é que as mulheres estão, né, estão dentro do setor, né? Estão dominando o setor, né? Luísa, até que na mesa nós estamos divididos aqui, né? Mas na plateia... Estou lembrando aqui uma frase do Gilberto Carvalho, depois que assumiu a Gleisi Hoffmann, e aí Deli Salvati, na presidência da República, despachando com a presidenta, em que ela comentou lá, ele comentou, né? Ele falou assim, olha, para eu não correr risco de ser demitido, eu estou pensando em passar a vir de saia e botar uma peruca. Nós temos mais algumas colocações ou não? Podemos encerrar? Alguma colocação a mais? Então, eu vou agradecer a Ana Castelo, Ana, nossa companheira, está sempre conosco, muito obrigado. Vamos ter a continuidade, eu quero ver se a gente, né, no próximo ENIC, a gente pode estar apresentando a continuidade desse trabalho, eu acho que isso é importante, né? E queria te agradecer mais uma vez por estar conosco. Você está sempre conosco, mas é sempre muito bom. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tem algum cearense aqui? É porque o próximo ENIC vai ser no Ceará. Ela é do Ceará. É.